evoluir no assunto, porque você é um convidado muito rico em assuntos, dá para a gente passear pelos livros que você escreveu, e eu vou já agora, você também escreveu Mataram Marielle, em coautoria, com participação com uma outra galera muito boa, Vera Araújo, que já esteve aqui e regressará. Fera! O Chico, contravenção, milícia e política, qual a relação disso com a morte da Marielle? Cara. É triste, né? Olha, primeiro eu vou dizer a vocês, eu acredito no trabalho da Polícia Federal, acho que foi um trabalho sério, eu acho que o fato de eles terem conseguido a delação premiada do Rony Lessa, né, que é o executor, e do Elcio Queiroz, que era o motorista do Cobalt, né, foi assim, eu diria, espetacular, né, porque jamais se imaginaria, era a única chance que se tinha de chegar a algum lugar, porque as provas todas, passado esse tempo todo, já estavam perdidas completamente. E eu quero ressaltar aqui também que respeito, né, o trabalho que foi feito até então, anterior, especialmente pelas promotoras Simone Sibilio e Letícia Emily, com uma equipe que tinha gente de todos os setores, né, tinha gente da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal, né, trabalharam ali com uma espécie de força-tarefa, que também foi super importante para chegar a essa conclusão, mas eu acho que essas duas delações eu classificaria até de históricas quando se pensa no caso Marielle Anderson. Você que está mais por dentro do processo, está mesmo, porque as pessoas têm uma falsa percepção do fato de eu e Rafael sermos policiais, que a gente está por dentro de todas as investigações que rolam. Não, eu sei. A gente não está, a gente fica sabendo de bastidor, de fofoca, de jornal também. E muito também através do jornal. O Lessa fez uma delação. O Elcio fez outra delação. Sim. Eles não concordam nas delações deles, eles conflitam muito, divergem muito uma delação da outra. O que faria a diferença seria quem apresentasse prova do que está dizendo. Nenhum dos dois apresenta prova, o que já anularia assim, se a gente for olhar para a lei, já anularia a delação. A delação sem prova do que está sendo afirmado não tem validade. Você tem expectativa de que a Polícia Federal, em algum momento, apresente as provas do que o Lessa afirma, ou não vai haver esse momento? Olha só, primeiro ponto, né? O Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. Então, eu acho que a decisão que vier a ser tomada para o caso Marielle vai passar por aí. Segundo ponto, é muito sintomático, né, o fato do caso estar no Supremo, né, porque eu diria, o Chiquinho Brazão, que é um dos acusados, é deputado federal. Então, em tese, a presença dele ali na lista de acusados justificaria o caso sendo julgado pelo Supremo, e existe agora uma ameaça, um risco de cassação. Eu, sinceramente, se a gente olhar para trás, eu estou falando aqui tecnicamente, eu não estou chutando, todos os casos de cassação, de proposta de cassação de deputado federal envolvendo crime de sangue, tráfico de drogas e tal, todos foram pro saco. Todo mundo foi cassado, e eu acho que o Chiquinho vai pelo mesmo caminho, sinceramente. Se você olhar para trás, para as decisões recentes da Câmara dos Deputados, tá? Uhum. E acho, gente, que mesmo assim, ainda que o Chiquinho Brazão fique sem o mandato, o caso vai continuar no Supremo. E isso, de novo, vai ser sintomático, indicando que o Supremo faz questão de processar e julgar o caso Marielle e dar uma sentença que, ao meu ver, ele pretende que seja histórica. Vai condenar. Eu acho que sim. Você recorda de algum outro momento, porque é tribunal de júri,
Eu não me recordo de nenhum momento que o STF tenha feito Eu júri. também não, mas o próprio eu entendo que os jurados serão os próprios ministros, que eles não vão chamar 7 pessoas da sociedade para compor um tribunal do júri, sendo um ministro apenas digamos assim, o condutor do julgamento, não. Os próprios 11 ministros do Supremo serão os jurados do caso Marielle. Eu tô acompanhando também pelo E eu queria depois falar das noticiário. provas de corroboração. Eu tô acompanhando pelo noticiário, né? E a impressão que eu tive, o Rony Lessa está falando de vários podres da Polícia Civil, colocou até um policial antigão aí no meio da delação e tal. Sim. E aí eu vi até uma situação assim, pô, até a reportagem falando, pô, caso Marielle. Aí fala, pô, o testemunha falou que o inquérito do Falcon sumiu, o inquérito não sei o que sumiu, que o Rivaldo interferiu no inquérito do fulano, do Beltrano. Aí eu ficava assim, caramba, cara, estão criando uma situação que agora estão virando refém daquilo que criou. Porque assim, o Rony e o Elcio, nas delações, não talvez pelo tempo, não eu apresentar acho que prova é uma do questão Rivaldo e dos importante. caras na Marielle, então estão colocando diversos podres que eles fizeram ao longo da vida para falar assim, olha, a gente não está apresentando prova, tá vendo? Os caras fizeram tanta coisa errada que provavelmente eles fizeram aquilo. E isso se torna um julgamento político. Porque a gente fica assim naquela, assim, caramba, o julgamento é político. O julgamento é político. Não tenha dúvida disso. Então, assim, a gente fez um programa com o Pimentel aqui logo no começo que a gente questionou. Eu falei assim, caramba, o relatório está apresentando muitas ilações do cara, mas não foi apresentado prova. E passaram-se, acho que 4 meses e estão apresentando muitos podres. Na verdade, o Rony está falando dos podres. Mas as provas não estão sendo apresentadas. Assim, causa uma insegurança jurídica enorme, porque amanhã, se citam o meu nome ali, eu não tenho como... Gente, olha, eu não quero aqui fazer defesa, não é... Embora eu tenha acompanhado o caso, um repórter que fica 7 anos numa história... Não, 7 não, 6 anos. Um repórter que fica 6 anos numa uma única história praticamente, né? Pelo menos nos 3 primeiros anos eu fiquei quase exclusivamente com esse caso. Depois não. Mas é claro que torce para um final. Um desfecho, né? Um desfecho razoável, né? Que atenda pelo menos às expectativas da sociedade. Então por isso que às vezes eu falo com um pouco assim de empolgação. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, o caso foi relatado pela polícia, né? O que foi dito, as provas de corroboração possíveis foram apresentadas, existem, estão lá, são circunstanciais. Não, é claro, você não vai ter nenhuma imagem de sei lá, câmera de rua, mostrando lá a família Brazão se encontrando com Lessa, uma escuta, combinando. Isso não existe. E mesmo se tivesse sido registrado lá atrás, já teria desaparecido, porque é muito tempo, né? São 6 anos. Então, é isso, né? Com relação a esses casos mais emblemáticos, né? Quando ele diz assim, olha, setores, longe de ser o conjunto, né? Setores da polícia, da DH, recebiam propina para acochambrar determinados inquéritos e tal. A maior prova de corroboração para isso é o fato do inquérito realmente não ter andado, não ter chegado a lugar nenhum, né? E realmente não chegaram a lugar nenhum. Mas essa expectativa de que venham novas provas de corroboração, eu acho difícil que aconteça. E acho que mesmo assim o Supremo vai jogar duro com os acusados. É o que eu acho, mas pode mudar e eu posso estar errado também. Mas, por exemplo, a prisão do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz foi um trabalho do Giniton. Foi, claro. Um trabalho que eles fizeram. Aliás, vou dizer... Dos policiais civis que... Sempre foi muito generoso com a gente, né? O Giniton, eu digo a gente, Vera e eu, né? Porque nós, claro, cobrindo o caso, a gente tinha que estar ouvindo todo mundo e tal, e ele nunca se negou, né? Atendeu lá, e a gente também acompanhou e acreditou lá no trabalho e tal. Hoje tem um relatório da Polícia Federal que diz que o Giniton, digamos assim, trabalhou na direção oposta, né, à verdadeira história.
Aí a gente tem que deixar a justiça, entregar para a justiça decidir quem está com a razão. Eu acho interessante que trabalhou numa direção inversa, assim, dialogando mesmo e refletindo sobre. Trabalhou numa direção inversa, mas conseguiu prender as pessoas que possibilitaram a eles uma delação premiada, que em tese foram as únicas provas que a Polícia Federal produziu depois que pegou o inquérito. Assim, é o que parece. As únicas provas que a Polícia Federal conseguiu produzir depois da prisão do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, que foram prisões conquistadas pela Divisão de Homicídio sob a gestão do Giniton, foram essas duas delações. São pessoas assassinos contumazes do Rio de Janeiro, concordo, que não tem qualquer credibilidade nas suas palavras, assim, no meu ponto de vista. Uma pessoa que é assassina contumaz, inclusive perdeu uma perna enquanto defendia um contraventor durante uma explosão com uma tentativa de homicídio contra o contraventor, uma pessoa que dá claros sinais de psicopatia, esse é o Lessa, dá claros sinais de psicopatia, que obviamente, por ter trabalhado durante muitos anos dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil, sabe muita coisa da Polícia Civil, sabe os louros, mas também sabe a parte suja das instituições, assim como em todos os lugares tem. E ele agora aparece dando declarações, e aí quando o procurador faz perguntas objetivas, ele devaneia, aí fala sobre fatos da década de 90, mas a gente está falando de um fato agora, um fato que por si só já não pode nem ser considerado contemporâneo, porque já tem 6 anos. Ele fica devaneando como se ele estivesse brincando com quem assiste o depoimento dele, com quem pergunta para ele e com as consequências disso. Ele parece parece que ele vestiu um personagem e vai levar esse personagem até o final, mas não consegue trazer nada de concreto. Tipo, a gente que os policiais civis do Rio, antes de passar no concurso, faz uma prova básica de conhecimento de direito. Sim. Muitos são formados em direito. Então, para quem estuda direito, para quem formou em direito, que é o meu caso, que é o caso do Rafael, e olha para tudo que está acontecendo, parece que pegaram o Código de Processo Penal e o instituto que instituiu a delação premiada, isso aqui não importa, tá? Vamos pegar só essa parte aqui que interessa para a gente e estão usando. Porque a delação premiada, sem as provas que corroboram, ela não tem validade pela lei. Não tem validade. E eu fico muito triste em viver num Estado democrático de direito, onde quando há interesse político, quando politiza-se a investigação, não importa mais a lei. Isso é preocupante para mim, para você, para o Pedro que está ali nos gravando, para você que está nos assistindo, porque isso quer dizer que você não tem garantia nenhuma. Nós vivemos um Estado democrático de direito que, no desenrolar desse caso, demonstra-se que você e eu, parece que nós não temos garantia nenhuma. Sabe o que está custando caro pra gente, assim, pra imagem da Polícia Civil, e é uma coisa que deixou todos nós chateados? Não, eu fico chateado não é como policial, não, eu fico chateado como cidadão. Não, mas assim, como instituição, né, foi o fato de que o que o Rômulo falou, as pessoas, assim, muitas vezes a gente, quando fez essa primeira matéria da Marielle com o Pimentel, as pessoas falavam assim pra gente, que eram muitos comentários assim, durante 5 anos, a Polícia Civil não fez nada. A Polícia Federal entrou em 3 meses e solucionou o caso. É isso que a gente ouve. E muitas pessoas pensam assim, a Polícia Civil não fez nada, a Polícia Federal entrou em 4 meses e solucionou o caso. Mas a verdade, eles venderam isso bem, eles conseguiram fazer. Mas a verdade, é o que ele falou, Rony Lessa e Elcio Queiroz, os mandantes, os verdadeiros mandantes que não tinham assumido até então, nunca assumiram, se foram assumir agora. Não, os executores. Os executores, exatamente. Os executores, eles foram presos pela Polícia Civil, pela investigação da Polícia Civil. O que a Polícia Federal de fato fez foi, depois dos caras estarem 5 anos presos, negociou uma delação premiada, tá vendo que tá sufocando ali, aí eles admitiram que tinham sido os executores, mas estavam presos pela execução, pelas provas que foram produzidas, que foram robustas o suficiente para mantê-los presos, e a Polícia Federal apresentou uma delação e não apresentou mais nada, apenas essa delação. E as pessoas acham que a Polícia Civil não fez nada. Então, isso não é a verdade. A verdade é, quem não apresentou nada até agora foi a Polícia Federal. Apenas uma delação premiada de 2 marginados que estão lá há 5 anos e agora estão saindo como os caras que resolveram o caso Marielle. E a verdade é assim, existe a possibilidade do Brazão, do Rivaldo, dos irmãos Brazão do Rivaldo, serem inocentes.
Existe a possibilidade do cara Não, estar claro, mentindo. eles estão Por quê? Porque ele não apresentou nada. Ou seja, eles podem ser inocentes. A gente não sabe. A única coisa que tem é a delação, como o Rômulo bem falou, de um psicopata que está querendo se beneficiar de alguma maneira, que está numa situação difícil, né? Eu só fico preocupado porque, não existe uma crise entre a Polícia Civil e a Polícia Federal, né? Nem tampouco um tentou atropelar o trabalho de outro. Pelo que vocês acabaram de dizer aqui, foi um trabalho complementar. Eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Iniciado pelas autoridades do Estado e concluído pelas autoridades federais. E, acho ruim, né? Para a sociedade, Sim. para o Estado do Rio, para o país, que haja qualquer tipo de rusga nessa relação. Mas quando, assim, na verdade, acho que tem que ser de cooperação. A gente né? mantém um respeito por eles. Quem não teve respeito pela gente foram eles falando que nós somos balcão de negócio, que eles que têm atribuído a gente a incompetência. Eles têm Não, mostrado. quem está falando isso é o Lessa, não é a Polícia Federal. Eu acho que... E assim, eu me dou zero. Eu não me sinto doído como policial, porque aqui eu não estou como policial. Aqui eu estou como um condutor de um podcast. O que me ofende é como cidadão, pela falta de garantia jurídica, mas pode ser eu. Eu acho bom, acho importante que esse debate seja feito. Acho importante ouvir opiniões como a sua. Acho legal, acho que são coisas a serem refletidas, né? Eu sinceramente acho assim, eu acho que o Estado de Direito não vai estar em risco e que resolvida essa questão, as coisas devem voltar aí a funcionar como sempre funcionaram, né? Eu acho até que o caso da Marielle é um caso excepcional e está sendo tratado com essa excepcionalidade. Eu acho. Mas a gente sabe o seguinte, a gente já tem certeza que não importa o que o Rivaldo, o Brazão apresente na sua defesa deles, eles estão fodidos. Eles vão ser condenados. O Rivaldo, ele tá ali mais num... Eu não sei. É um pouquinho melhor a situação dele. Talvez, não sei. Talvez um pouquinho melhor. Eles não, eu acho que... E olha, o relatório, para quem acha que a polícia a Polícia Federal só se limitou às delações, ao conteúdo das delações dos dois pistoleiros, eu recomendo, porque é público, uma leitura do inquérito, porque não é só isso que tem lá. Tem várias conexões, várias, digamos assim, provas circunstanciais. O que não tem, e eu acho que também realmente era difícil, né, de obter, é essa coisa da imagem, de uma escuta, de alguma coisa que ponha no mesmo lugar os executores e os mandantes. Isso não tem. Mas outras coisas que são, digamos assim, que vão ao encontro do que foi dito pelos dois, isso tem. Isso é possível encontrar no inquérito, gente. Mas aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Tudo isso, a pergunta inicial. Vamos voltar para a pergunta inicial. Vamos. Contravenção, milícia e política. Isso, de que forma que isso Até chegou... me dá uma dor na barriga. De que forma que isso chegou ao bárbaro crime que foi o homicídio da vereadora Marielle e do Anderson? Você quer a resposta? Sim. Vou dizer. Vocês até tocaram nisso aí no início. Terras. Território. As pessoas falaram assim, mas esse motivo banal... Cara, terras aqui no Rio de Janeiro valem muito, né? Especialmente nessas regiões onde ainda existem áreas desocupadas, né? Terra nua e tal. Áreas extremamente valorizadas. Então, é um negócio que é capaz até de deixar a gente morta pelo caminho, né? Essa disputa territorial, né? De estabelecimento de loteamentos e condomínios até ilegais, que começam pelo menos ilegais. E eu acho tudo muito lamentável, né? Coitado do Rio de Janeiro ao assistir esse tipo de coisa. E daí eu acho que isso explica muito relação milícia-política. Porque a milícia, quando ela cria um condomínio clandestino, ela precisa da política para dar um ar
de legalidade a esse empreendimento. E gente, olha só, isso tem um histórico, né? Porque foi mais ou menos de uns 20 anos para cá que o Legislativo Municipal do Brasil, os legislativos municipais, a Câmara Municipal do Rio, de Piracicaba, de Maceió, de Manaus, passaram a ter atribuições sobre a legislação urbana, né, de licença de construção. Porque antes isso tudo estava concentrado na mão do executivo, do prefeito. E lá atrás a iniciativa foi ótima. Por quê? Porque a ideia era democratizar esse debate, né? E tirar esse extremo poder das mãos do prefeito. O problema é que quando você empoderou as câmaras municipais, os vereadores, você transformou, infelizmente, alguns lugares, né, em balcão de negócios, onde você cria lei, né, onde o vereador propõe e aprova a lei para legalizar o ilegalizável. Então, voltando à sua pergunta, isso explica muito essa relação, né, essa simbiose, digamos assim, entre milícia e política, porque a política funciona aqui para dar um ar de legalidade àquilo que a milícia faz. Quando a milícia surgiu algum tempo atrás, eles elegiam, né? Porque eles fechavam o território e faziam seus próprios candidatos, né? Muito embora alguns neguem isso, é inegável que em Campo Grande, Santa Cruz da Serra, o Jerominho e o Natalino fizeram isso. Eles fecharam a área e aí estavam ali se elegendo. E a partir daí entra todas essas outras questões que você fala. Você vai lá em Caxias, tem determinados locais, e aí também para o tráfico também, que é fechado, somente determinado candidato vinculado a determinada facção criminosa pode pedir voto ali. Então, o crime está diretamente vinculado, né? Já dizia o Muguê, um comissário de polícia. Sei que é. O Muguê já dizia isso lá em 1990. E o Brizola perseguiu ele à época por ter afirmado isso no relatório, de que a política está diretamente linkada às organizações criminosas no Rio, na década de 90 ainda, especificamente ao tráfico. Então, eu acho que tem toda a razão. Teve uma frase que falaram para mim uma vez, foi um garoto, resumindo a política, e resumindo de uma forma muito clara, assim, política é a conquista de território. Quanto mais território você conquista, maior é o seu poder. E todos eles acabam agindo dessa mesma forma. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando, a milícia, eles vão conquistando o território, porque quanto mais território você tem, maior é o seu poder. Isso é assim desde os primórdios. Verdade, concordo. Desde os homens das cavernas, se eu conquistar aquela tribo ali, eu aumento o meu poder, E no final, quando a gente fala essa disputa, né, de terras, são territórios. Territórios que um vai conseguir explorar aquele território, é o outro que vai explorar aquele território. Quem explorar aquele território vai ter poder sobre ele. Não, e é assim, é um negócio milionário, porque envolve construção civil, distribuição de água, a famosa gatonete, transporte pirata, kitnets, né, segurança, cara? É o imposto, é um estadozinho que ele tem ali. Até a segurança ele paga. Segurança para poder existir. O tamanho desse imposto negócio. Para existir. Um dos argumentos do Natalino era: o Estado não chega aqui, as pessoas batem na minha porta e eu tenho que resolver, né? O Estado não chega. Ele era um prefeito de Campo Grande, concordo. Né? Eu só acho que o que mudou agora é que eles estão trabalhando, essas organizações estão trabalhando muito mais com prepostos, né? Eles não têm mais, assim, os seus próprios políticos, né? Digamos assim, produzidos pela organização. Eles preferem apostar... Investir no cara que já sabe que tem a chance. Exatamente. Para quê, né? Se ele pode negociar com um político, para que ele vai perder tempo em ele próprio ser candidato? Eu acho que agora mudou isso aí.